Olá, meus queridos, tudo bem? Estou aqui hoje para apresentar o gênero textual notícia, que é um gênero jornalístico e não literário que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se então de um texto informativo sobre um tema atual, um acontecimento real. É veiculada pelos principais meios de comunicação, que seriam o seu suporte, jornais, revistas, televisão, rádio, internet e outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, como características tempo, espaço, personagens envolvidas, tá? Suas principais características são texto de cunho informativo, quer dizer que dá uma informação, não dá a sua opinião sobre o assunto. Ele é um texto que descreve, descritivo e narra uma história, narrativo. São textos relativamente curtos, objetivos, estão veiculados, né, o suporte deles onde nós encontramos nos meios de comunicação. A linguagem dele é clara, é objetiva. Então nós temos também um texto com o título principal, que nós chamamos de manchete. Eles são textos escritos em terceira pessoa, quer dizer que o autor não é o personagem, o discurso é indireto, quer dizer que está contando fatos sobre outra pessoa, né? Então, normalmente a notícia ela segue uma forma básica. Ela tem um título principal e um título auxiliar, que nós chamamos de lead. O título principal é a manchete, aquilo que sintetiza o tema e chama a atenção do leitor para o assunto. E a lead é um pouquinho maior, seria um resumo de toda a história, que contém alguns elementos, tá? Por exemplo, exemplos de manchete, título principal. Olimpíadas Rio 2016. Essa seria a manchete. Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016. Essa seria um subtítulo. A lead seria, na linguagem jornalística, né? Ela corresponde, então, à introdução da notícia. Ela dá um resumo, né, no primeiro parágrafo e responde as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações devem estar contidas na notícia e tem que estar ali a resposta para todas essas perguntas. Ela é uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura dessa notícia. Por exemplo, o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhares de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paraolímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, após a lead, após a manchete, nós temos dentro da notícia o corpo da notícia, que é onde colocam-se descrições detalhadas sobre o que está acontecendo ali. Notem que a notícia é relato de algo real e que interessa àquela comunidade, interessa naquele local, tá? O corpo da notícia, então. Segundo a notícia oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paraolímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, ocorrerão durante 11 dias, de 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. Então, esse é um exemplo de corpo de notícia, de uma notícia que foi veiculada no Rio de Janeiro sobre as Olimpíadas que ocorreram lá em 2016, né? E eu dei para vocês, então, a manchete, que seria
o que chamaria a atenção das pessoas que vão ler essa notícia no jornal. A lead, que seria um resumo, quando a pessoa tá com pressa, muitas vezes ela não lê a matéria toda, né? Ela vai ler ali o resumo para ver do que se trata. Se ela se interessar mais por aquele assunto, ela vai e lê o corpo da notícia, tá? Então, eu lancei para vocês no material desta semana, dessas próximas 2 semanas, a continuação daquele assunto que nós estávamos falando, que foi tema de junho, muito comentado nos meios de comunicação sobre o racismo. Esse é um tema que está interessando as pessoas, né, em função de muitos protestos lá nos Estados Unidos, e acabou que pelas redes sociais chegou ao Brasil e as pessoas têm se posicionado contra esse discurso racista. Eu coloquei para vocês, então, na outra aula, uma biografia sobre a Carolina Maria de Jesus, contando sobre a vida dela e quanto foi triste o fim da vida dela, onde ela não foi reconhecida e foi praticamente apagada da história literária brasileira. Então, nestas aulas das próximas 2 semanas, nós vamos trabalhar com notícias sobre o mesmo assunto. Eu coloquei ali uma pesquisa, que é um texto informativo que não dá a opinião da pessoa sobre o fato, ele não argumenta, ele só informa, ele só coloca os dados da pesquisa, que foi feita com os brasileiros sobre o tema racismo. Então, se vocês olharem este texto, vocês vão ver que o texto mostra diversos levantamentos do quanto as pessoas ainda não assumem que são racistas, né? Que praticam racismo, tá? Então, eu quero que vocês leiam bem, com base nesse texto 1, vocês respondam as atividades, né, de 1 a 3, que seriam qual o objetivo principal do gênero textual notícia, e ela é encontrada em que suporte, em que locais, apontar também as principais características. Então, tudo isso tem lá no texto 1, que foi o texto que eu falei sobre as características do gênero, e com base no texto 2, que é a notícia propriamente dita sobre o racismo, que vocês respondam as questões de 4 a 6, tá? Que vocês identifiquem qual a manchete, que vocês preencham a lead, então olhem lá o que, né, qual é, então, o assunto da notícia, quem está envolvido na notícia, onde esse fato está acontecendo da notícia, como foi feito e por quê. Por que foi feito? Então, vocês vão ler, é uma questão interpretativa, tá? Que vocês vão ler e vão tentar retirar lá do texto. A lead, ela vem no primeiro parágrafo, então todas essas informações que eu estou falando estão no primeiro parágrafo, tá? Nós temos na 6 também uma questão de marcar referente ao texto, as porcentagens ali que foram apresentadas do texto, tá? E nós teremos também, dentro desse material, uma revisão de conteúdos que se referem aos substantivos, então nós vamos ver, tá? Depois, essa questão dos substantivos. Vocês também vão precisar escrever, ler a notícia com a família de vocês, debater o assunto sobre o racismo e escrever, então, um pequeno texto. Ali eu coloquei algumas informações do que precisa, em que vocês vão escrever a opinião de vocês sobre esse tema do racismo. O que a família de vocês, o que vocês acham sobre isso? Vocês vão escrever esse texto de 10, no mínimo 10 linhas e no máximo 20, com revisão desses conteúdos, tá? Vamos revisar, então, conceitos também, como eu falei antes, dos substantivos, como os substantivos se flexionam, né? Como eles mudam a forma original, tá? Por exemplo, menino, né? Que é masculino, e menina, que é feminino, de um substantivo, né? Do menino, que vai para o feminino e fica menina. Nós temos também a flexão de número dos substantivos, né? Que é plural e singular, que nem anel, anéis, tá? Nós temos também a flexão dos substantivos, que se refere ao aumentativo e ao diminutivo. Por exemplo, carro, carrinho, diminutivo, carrão, aumentativo. Então, a prof não vai entrar em questões mais profundas, porque nós temos outras classificações dentro do aumentativo e do diminutivo, mas como a gente está fazendo aula à distância, essa aula remota, eu não vou entrar muito nesses conceitos, porque vocês vão acabar se perdendo. Então, a prof vai só revisar mesmo o que vocês já viram lá nos anos iniciais,
tá? Eu espero que todos estejam bem. Um abraço para vocês, até a próxima.